um produtor cultural que ele é uma das pessoas mais ativas no município de São Paulo com relação a passeios culturais, onde ele leva os jovens, o turista, para fazer um passeio chamado São Paulo Maldita. São Paulo Maldita é um programa do Lorde A, onde ele leva os turistas para participar e conhecer os monumentos, os lugares de São Paulo onde ninguém conhece, mas ele conhece, e ele consegue transmitir com aprofundamento da história de São Paulo, diante dos monumentos da cidade, diante dos pontos turísticos, das histórias das pessoas que passaram por ali, de uma maneira meio macabra, mas muito boa e cultural, que auxilia muito na cultura. E na Secretaria da Cultura, acorda! Olha aqui, Lorde A, maravilhoso! Somos a Rede Vamp, uma misteriosa teia entre o digital e o presencial, onde reunimos, promovemos e divulgamos conteúdos relevantes e com fidedignidade, com mais de 120 mil page views diários e ainda um programa de web radio semanal com mais de 5 mil ouvintes por edição, transmitido há quase uma década. Uma influência e referência no gênero aqui no Brasil, América do Sul e também em Portugal. São 13 anos de atividades contínuas, com mais de 360 produções já realizadas que reúnem ao seu redor um público criativo que engloba leitores, desenhistas, DJs, bailarinas, atores, performers, fãs, músicos, bandas, escritores veteranos e também iniciantes, cineastas, estudantes, um grande número de comerciantes, livre empreendedores e marcas especializadas em proverem os seus gostos em trajes customizados, decoração, produção cultural, livros, álbuns e colecionáveis. Apresentados em eventos diversos que vão desde shows de bandas nacionais e estrangeiras a saraus, de passeios culturais onde resgatamos a história fantástica do Centro Velho de São Paulo, a um bazar itinerante de livre empreendedores e lojistas, cujas criações dialogam com nosso imaginário e nossos gostos, através de conferências e festas que integram artes e boa música, que reúnem de 200 a 300 pessoas por edição, em casas de renome com infraestrutura profissional na cidade de São Paulo e em bairros como a Vila Madalena, Jardim e Bela Vista, em São Caetano, Santo André, no ABCD Paulista e que já chegaram algumas vezes até mesmo a Brasília e também no Rio de Janeiro. Mas de vez em quando temos matérias exclusivas vindas de Londres e até da velha Transilvânia na Romênia. Quase todo final de semana tem algum evento da gente. Tudo isso graças ao nosso portal Rede Vamp, que surgiu de um amálgama de antigos sites e blogs dedicados ao contexto Vamp, seja nos seriados, quadrinhos, literatura, folclore, história, artes, música, cosplayers e muito mais. Estes são alguns dos incontáveis tópicos que habitam o nosso grandioso portal, único na expressiva abrangência neste segmento na América do Sul e Portugal, apreciado pelos fãs e também por professores do ensino médio e universitário. No último ano, o livro Mistérios Vampíricos, a arte do vampirismo contemporâneo, pela Madras Editora, permitiu o acesso e ampliação do nosso público através de uma expressiva book tour, onde conhecemos diversos leitores e leitoras de diversas partes do Brasil. O livro foi lançado na sensacional Bienal do Livro. Isso sem mencionarmos a ampla participação midiática da nossa equipe nesta última década e ainda o apoio que recebemos de grandes empresas ligadas ao gênero fantástico em tantos eventos na forma de doação de livros, DVDs, moleskines e outros itens colecionáveis. Venha de onde estiver e conheça o portal redevamp.com. E acho que com essa apresentação já deu para ter uma ideia de tudo aquilo que eu tenho desenvolvido ao longo desses 17 anos de carreira e 13 anos do projeto Rede Vamp, que vocês acabaram de assistir no vídeo. E como eu entro nesse encontro esotérico?
Eu chego como um dos apoios culturais e talvez um dos co-criadores ao lado da Bárbara, do glorioso, do querido Roberto Caldeira e de toda essa mesa incrível que está aqui reunida hoje. Trago no peito as lembranças do pessoal que esteve comigo, que esteve com a gente no evento anterior. E é uma honra muito grande novamente estar aqui e aproveitar agora esses 3-4 minutinhos que eu tenho para transmitir algumas ideias para vocês. O Passeio Cultural São Paulo Maldita é uma criação minha, onde, quando eu trabalhava para escrever e fazer a pesquisa desse meu primeiro livro, que foi o Mistérios Vampíricos, lançado em 2014 pela Madras, eu levei cerca de 10 anos de pesquisa. E quando eu estava discotecando em algum evento que eu produzindo um vídeo, trabalhando em conteúdos para o portal que tem atualização quase diária, eu tinha um hobby. Eu andava pelo Centro Velho de São Paulo, visitava a Biblioteca Mário de Andrade e depois saía passeando pelas igrejinhas e igrejas católicas ancestrais do centro de São Paulo, que já estão aí há bem mais de 2 séculos, e conversava com os vigários, com os velhinhos simpáticos que frequentavam as igrejas, e levava um Moleskine onde eu anotava as histórias que eles me contavam. E aos poucos, durante cerca de 10 anos, eu formei um estoque, um acervo imaterial de relatos, histórias do Centro Velho de São Paulo que iriam se perder. Iriam, assim que as pessoas de mais idade partissem, elas não tinham sido transmitidas para pessoas mais jovens. Então eu ouvi histórias de santos populares, de lugares no centro de São Paulo, onde ainda as pessoas acendem velas e rezam para santos que o Vaticano nunca reconheceu e obtém milagres. Eu ouvi histórias de como espíritos de antigos escravos ainda cuidavam dos seus com amor e benevolência. Eu ouvi histórias sobre arquitetura, sobre fantasmas, até uma curiosa. Eu sei que todos aqui gostam de um pouquinho de adrenalina e talvez um filminho de terror em noites de sábado de lua cheia, e até histórias de uma possível fogueira de bruxas nos arredores do Mosteiro São Bento, que a gente ainda não conseguiu encontrar bases históricas que comprovem. Mas juntamos muitas histórias, principalmente de poetas como Álvares de Azevedo e muitos outros que ali no século XIX formaram uma sociedade chamada Epicureia, dedicada às artes, e é uma casa onde eles contavam histórias e traziam a vanguarda da música, da arte, do que estava acontecendo na metrópole, na capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro, e aquilo que estava chegando de mais vanguardista da Europa. E nós formamos esse repertório, esse estoque de lendas, de contos, que falam muito sobre o imaginário paulistano, um acervo material que talvez se perdesse com o tempo, mas de alguma maneira a gente conseguiu guardar algumas fractais, alguns trechos. E quando eu falo de imaginário, eu evoco a questão de algo chamado pensar pré-moderno. Todos nós aqui, sem exceção, tivemos nossos estudos, nossa vida modelada pelas ideias do modernismo e do pós-modernismo. Já o pensar pré-moderno é onde a gente encontra a questão do esotérico. É uma forma onde o imaginário, não aquele jogo lúdico de fantasia, e sim a nossa capacidade interior de criarmos, de transformarmos, de contarmos a nossa história como sentimos que devemos contar e não deixar essa história de vida ser formada pelas vozes e cabeças de outros que talvez nunca vão compreender aquilo que a gente tentava fazer aqui. Trabalhamos com esse resgate, o resgate dessa voz, essa força, esse imaginário, que cada um tem o acesso, mas por alguma forma esse acesso não se desenvolve com plenitude. Claro, toda vez que eu falo de imaginário, fica algo muito vago. Eu sei que os colegas aqui da mesa já atinaram, já se ligaram no que eu estou falando. As pessoas que estão descobrindo esse universo do esoterismo hoje, o imaginário parece algo abstrato, algo fantasioso, algo muito lúdico. Mas vamos pensar assim. Quando a gente fala de um profissional, seja ele esotérico ou não, todas as manhãs, quando você sai da caminha, no frio ou no calor, põe as plantas dos seus pés no chão
Normalmente as pessoas acordam com indecisão. Muita gente trabalha ou vai ter que fazer aquilo que não curte tanto e já começa seu dia cansado. E ainda é cansado, mas está ruim, mas está bom, está ruim, mas está bom. Então você começa também acomodado. Eu não gosto muito de onde estou, mas eu vou fazer o que eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, não tem jeito. E aí, quando chega no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo, eu sou o máximo, eu não preciso aprender aquilo que eu já nasci, já sei fazer aqui, estou fazendo aqui todo dia. Que novidade isso vai me encaixar? Bem, quando a gente fala de imaginário e a gente fala de pensar pré-moderno, os cabalistas, para quem gosta de cabala, chamavam um dos aspectos do imaginário de exódio. Um grande repertório de conhecimentos e sabedorias acumuladas pelo tempo de existência da raça humana, e os mais imaginativos dizem que isso é até mesmo anterior. Mas essa questão pertence à filosofia ou à religião, não a mim hoje. Mas se você tem acesso a um imaginário que diz que o céu não tem limites, tudo que passa pela sua mente e pelo seu coração, de alguma maneira, pode ser construído, pode ser cristalizado aqui na Terra e pode ser vivido, nós temos uma força, algo interessantíssimo para ser trabalhado, algo que nos leva a encontrar aquilo que é transparente perante o nosso olhar, aquilo que é claro, aquilo que é evidente. Não vamos viver como disseram que temos que viver, e sim, vivemos na nossa medida, no nosso tamanho, na nossa intensidade, na nossa velocidade. Então a gente pergunta, como esse imaginário pode ser útil? Eu vou ouvir aquelas histórias, me falta elemento fogo, ou tem excesso de elemento água. Filosofia, elementos filosóficos de um passado grego, de um passado tribal, de incontáveis reinos e muitas épocas. Bem, vamos pensar da seguinte forma. E se quando você acorda todo dia indeciso, Lorde eu devo fazer aquilo que eu queria fazer ou não devo fazer? Devo continuar casado ou devo separar? Devo ir trabalhar ou devo procurar outro emprego? Você fica naquele processo que os alquimistas chamam de solve et coagula, ou de dissolver e criar. Você fica indeciso, você fica, como me permitam os termos mais chulos, numa eterna masturbação mental. Se você, por um outro lado, tem uma pessoa extremamente racional, idealista, de fala rápida, que não dá tempo para fala sem respirar e toma todo mundo nas ideias, sou o máximo, não preciso aprender mais nada. E se de repente houvesse aspectos que você pudesse trabalhar, pudesse tocar em você, ferramentas, ou até quem sabe armamentos para uma caçada interior de profunda transformação através de processos terapêuticos. Quando a gente fala de uma falta de elemento fogo, a gente fala desse ato da indecisão. Quem sabe você pudesse curar isso com ousadia, avançando, sem ficar precisando pensar tanto, fazendo aquilo que você quer fazer, vivendo como você sente que tem que viver e na sua dimensão, claro, com responsabilidade, arcando pelos seus atos. E na questão de uma falta de elemento ar, que diz respeito aos pensamentos, à sua capacidade de se organizar, expressar suas ideias, e se você soubesse ferramentas, técnicas, para cultivar, notem bem o termo, uma humildade estratégica perante você mesmo. O que vocês acham? Isso seria bom? E quanto àquele eterno ar de cansado, que você sai da cama todo dia, pesado, cansado, desmotivado, tudo vai dar muito trabalho, para que eu estou fazendo isso? Vai parecer aquela hiena Hardy, daquele desenho da Hanna-Barbera, para quem cresceu entre os anos 70 e 80, alguém lembra dela? Oh céus, oh vida! E se eu dissesse que se você aprendesse a trabalhar as suas paixões, aquilo que te traz vida, aquilo que bota luz no teu olhar, que você vive isso, você conhece isso, mas por alguma razão você esquece. E quando você chega em casa, vê seus filhos te abraçarem, suas filhas te abraçarem, netos para alguns ou netas, e você, não vou brincar com vocês porque eu estou muito, muito cansado. E se você mudasse nessa hora, você fizesse uma injeção de paixão e abraçasse aquelas crianças e brincasse, nem que fosse 5 minutos com elas, só para a gente dar um exemplo bem simples. E o que fazer aquela eterna questão do acomodado? Tá ruim, mas tá bom, então tá, não dá para mudar nada.
Ah, minha mulher, eu nem vi que ela passou batom hoje. E acreditem, meninos e meninas aqui da plateia, isso acontece. Às vezes ela tinge o cabelo e vocês nem tchum. Mas quando vocês saíam na época do namoro, vocês reparavam em tudo. Como lidar com isso? Que dá um pouco de generosidade. Cuidar dela, ou cuidar dos seus descendentes, ou do seu cônjuge, seja lá quem for que você ame, cuidar como você gostaria de ser cuidado, entregando atenção. No esoterismo, nós temos ferramentas e armamentos para empreendermos essas caçadas interiores. A gente fala muito da questão da terapia, da arte-terapia, da musicoterapia, da arte quase perdida de encantar histórias. Recolher, no passado distante, tínhamos a tradição da transmissão oral de conhecimento, onde você não contava teorias, você contava vivências, você contava histórias. E nós procuramos, de alguma maneira, resgatar essas histórias que formaram os alicerces, os fundamentos, as bases, não só da nossa cidade, mas também daqueles que viviam nessa terra de Santa Cruz muito antes dos portugueses chegarem aqui e dos imigrantes. Lá no velho continente, essa arte de encantar com histórias estavam lá. E o esoterismo, em suas múltiplas disciplinas, vertentes, de uma maneira que a gente pode até dizer transdisciplinar, ele nos oferece o reencontro com essas histórias que formam, dialogam diretamente ao nosso coração e que toca a nossa mente, que é capaz de transformar a gente como arma e como ferramentaria para as nossas caçadas interiores. Eu tenho um projeto, aliás, eu tenho muitos projetos, inclusive domingo, 22 de maio, eu tenho um bazar que eu realizo no bairro da Bela Vista, onde eu congrego ao meu lado artistas, músicos, escritores, oraculistas, tarólogos, terapeutas, pessoas que trabalham com fashionismo, com moda, artistas criativos que só têm um ateliê no fundo das suas casas e uma vez a cada 4, 6 meses se encontram nesse bazar para comercializarem aquilo que eles vendem só pela internet. Eu tenho festas, eu tenho eventos que já estão por aí há bem mais de 13 anos, onde também eu procuro unir esse povo da arte, o povo esotérico e muitos outros. É uma batalha que eu luto, que eu escolhi lutar, que me desperta sentido, me desperta amor, me desperta um pouco desse calor, desse fogo interior, me traz a luz no olhar e que eu sempre deixo qualquer canseira, qualquer preguiça de lado para fazer um pouco mais isso. A galera, desculpe chamar de galera, mas quem já tem acompanhado meu trabalho no gabinete do Adolfo Quintas, trazendo projetos, propostas, desenvolvendo algumas artes em conjunto, bem como a Bárbara, que já me conhece aí há uns 10 anos, pelo menos, ou mais, e muitos outros sabem o que a gente faz, o que a gente desenvolve. E hoje eu estou aqui para falar um pouco do São Paulo Maldita e convidar vocês para conhecerem esse passeio, passearem com a gente. Temos atualmente o apoio do Serviço Funerário do município de São Paulo, o Núcleo Memória e Vida, que transformou os cemitérios da Consolação, do Centro e a Necrópole de São Paulo em museus ao ar livre. Museus onde as pessoas vão para contemplar arquitetura, arte e até mesmo filosofar, dialogarem com a arte. É algo bem diferente, algo que provoca um certo arrepio e uma certa provocação até. Mas lá é um espaço de cultura, é um espaço de beleza, ainda que seja uma beleza lúgubre e um tanto quanto mais melancólica e que evoca a interioridade. Mas o São Paulo Maldita não vive só de arte tumular. A arte tumular do Brasil foi trazida para cá há 17 anos, pelo menos, por um italiano chamado Délio Freire. E ele teve um trabalho solitário, ele já é falecido há algum tempo, que inspirou muitas pessoas a desenvolverem, falarem de artistas, escultores como Victor Brecheret e muitos outros que estão por aí nas necrópoles mais antigas de São Paulo. Existem também muitos arquitetos, maçons e tantos outros que me contaram histórias sobre a arquitetura do centro de São Paulo, sociedades discretas e muitas histórias que, claro, como a Babi brincou aqui, sim, vocês podem dizer que é levemente mórbido. Talvez minha imagem evoque o célebre cineasta brasileiro José Mojica Marins,
que vocês conhecem como Zé do Caixão, mas de alguma forma todos mexemos com esse imaginário. Nós mexemos com aquilo, com aquela fera que vive muitas vezes no peito de cada um de nós, de cada um de vocês, querendo viver mais, fazer mais, agir mais, e ao mesmo tempo, o que vai acontecer se eu fizer isso? Não, eu não posso viver, eu não posso fazer as coisas. Mas nós, eu acredito que eu falo aqui por todos vocês, nós acreditamos que através da arte, do esoterismo e de muito amor, haja espaço para a gente fazer essa insurreição interior, essa transformação de vivermos na nossa própria medida, na nossa própria intensidade, velocidade, imaginando e principalmente deixando de ser espectadores, como criadores e co-criadores de uma cidade que possa ser ainda melhor. Então, eu não convido vocês apenas para eventos, festas, ou visitar um portal que está na internet, ou ouvir um programa que eu transmito há 10 anos pela internet chamado Vox Vampírica. Eu chamo, eu convoco, eu evoco o melhor de cada um de vocês que estão aqui hoje, que estão aqui assistindo esse vídeo, a virem co-criar. Vamos lutar contra a glamorização da ignorância que toma cada pedaço da cultura brasileira, da arte. Vamos trazer nossas histórias, vamos fazer, por que não, a nossa magia, despertar a criatividade e viver agora um mundo melhor, uma cidade melhor. Eu sou o Landiá e gratidão pela participação aqui hoje. Se você gostou deste vídeo, deixe um curtir, compartilhe com pessoas afins e visite sempre o nosso portal redevamp.com.